Estamos de volta e a partir de agora a nossa conversa é com o professor e escritor João Maria de Lima. Professor, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. É sempre bom estar no seu programa. Obrigada, professor. Prazer recebê-lo. Professor, o senhor lança na próxima sexta-feira o livro Língua.com. É contraditório, aparentemente, um livro Língua.com fazendo remissão à internet e falando sobre o português, um livro físico. O que o senhor propõe com isso, professor? Por até parecer, né? Como você diz, um professor que trabalha com mídias digitais, que coordena projetos de inovação e tecnologia em educação, né? Trazendo um livro físico. Pois bem, mas a linguagem do livro, você sabe, assim como eu, que o livro não perde a sua, não perdeu. Por mais que tenham vindo empresas transformando e-books, o livro não perdeu o seu espaço. Ainda tem aquele leitor, né, fiel. E mais do que isso, nós temos uma geração de leitores hoje de textos curtos, por influência da internet. Então, ao sinalizar a Língua.com, eu estou dizendo ao meu leitor que é um livro que está todo exemplificado com textos de internet, que são textos geralmente curtos. E quando eu falo texto de internet, geralmente as pessoas pensam que são só erros, né? Não, nós pegamos textos jornalísticos que dão exemplos corretos, exemplos adequados e nós comentamos. Quando está inadequado, nós comentamos também. O segredo do livro é exatamente pegar a língua viva. A proposta do livro é essa, dinâmica. Para você ter uma ideia, nós temos exemplos nesse livro do dia 13 de setembro deste ano. Então, bastante atuais ainda, né? Então, o livro está novinho, está super atual. Professor João, a internet, ela contribui para dificultar o português no momento em que se ganha alguns vícios na língua? Houve muito essa polêmica quando surgiu a internet, que os alunos estavam escrevendo. O que existe é espaço de escrita, ambiente. Por exemplo, como existe um jornal. Você, jornalista, sabe bem, muito mais que eu, que existem alguns veículos de comunicação que adotam determinadas linguagens, né? Tem uma linguagem mais formal. Outros veículos têm uma linguagem mais informal, depende do seu público, do público a que se destina o veículo. Então, o que acontece? A linguagem da internet é um espaço em que, dependendo dos ambientes, tá, nós vamos ter diversas linguagens. Então, se você está num bate-papo, numa rede social, no WhatsApp, no Messenger, então é normal que você use uma linguagem, né? Quando você está escrevendo em outro tipo de comunicação, como no Twitter, você pode trabalhar muito bem a concisão, que é o recurso, porque só são 140 caracteres, embora eles queiram mudar, né, agora. E no Facebook a gente vê um pouquinho de realmente muitos erros. Mas eu não diria que é por conta da internet, mas é o perfil de quem escreve. Então, existem bons escritores, pessoas que escrevem bem, que a gente, para diferenciar do escritor normal, a gente chama de escrevente. Existem bons escreventes, né? E pessoas que têm mais dificuldade. O que a internet fez foi revelar as dificuldades que essas pessoas têm com a linguagem de escrita, tá? Mas tem uma vantagem, as pessoas passaram a escrever mais. Isso é o ponto positivo, as pessoas estão estimuladas a escrever, né, professor? Exatamente, elas estão estimuladas a escrever, embora Humberto Eco dizia que as redes sociais acabaram revelando pessoas muito ignorantes e acham intelectuais. Mas eu acho que o ponto positivo é que as pessoas estão escrevendo mais, né? Isso é positivo, então é muito relativo como a gente interpreta isso, sabe, Ana? Na verdade, ninguém é dono da língua, né? A gente tem que ser senhor e amo dessa língua, da língua portuguesa, né? A gente tem que saber lidar com o momento, ser um poliglota na própria língua. Professor, por que o português é tão difícil? Olha, eu primeiro agradeço que todo mundo acha isso difícil, porque eu vivo da língua portuguesa e gosto muito quando me dizem isso. Mas, mercado de trabalho. É verdade, mas o português não é difícil. Na verdade, é a gramática da língua portuguesa que é muito difícil. E nós temos uma dificuldade de ensinar a gramática, né? Os nossos professores, eles não são preparados para darem aula. Às vezes, isso não é só de língua portuguesa, as universidades não estão formando bem nossos professores. Eles não são preparados para entrar numa sala de aula com um universo tão diferente. E aí essa dificuldade de passar a gramática é muito grande, porque o professor não desenvolveu metodologias, a gramática foi ensinada de forma muito enfadonha, e isso é difícil. E qual a relação que o senhor faz entre exatamente essa dificuldade que as pessoas têm de falar um português correto com os baixos índices de leitura? Tá. Isso é importante, né? Porque a leitura ainda é o melhor instrumento
né, de fazer você melhorar seu texto, de escrever bem. O problema é que as pessoas, elas não estão selecionando bem as leituras. O grande paradoxo hoje é que nós temos diversas informações. A informação está na palma da mão a qualquer instante, você sabe disso, como jornalista bem antenado que é. O que acontece é que as pessoas ainda não sabem selecionar as informações. O jovem, por exemplo, ele tem muita dificuldade de selecionar, de filtrar o texto que vai ler. Ele se perde porque são muitas informações. Informações algumas que não contribuem em nada. Então ele se perde. Isso acaba dificultando a escrita. O senhor falou sobre gramática. A gramática, antigamente, era aquele livro denso e tal. Ainda existe gramática? Como é que o professor de português se coloca hoje com as regras gramaticais? Infelizmente, a gramática existe e muitas vezes é obrigada a ser adotada nas escolas. E a gramática, eu considero que é um livro em extinção. É um livro em extinção. Por quê? Porque a gramática não se renova. A língua se renova, a gramática demora muito. As pessoas precisam entender a diferença entre língua e gramática. A língua é viva, é dinâmica, né? Ela recebe contribuições de outros idiomas. A gramática é fechada, seca, dura, intransigente, com regras. Então, o Oswald de Andrade já dizia, né? Existe uma gramática e a língua do mulato sabido, né? Que é a língua do brasileiro. Então, o que é que acontece? Como o conhecimento da gramática está de fácil acesso em qualquer site, qualquer jornal, a tendência é que não se adotem mais gramáticas nas escolas, né? Que se parta da língua viva. E quando a gente pega uma gramática, você há de recordar, não mudou muito, os exemplos são de livros da literatura do século retrasado, não é nem do passado, do retrasado. E isso dificulta muito para você atrair o jovem, porque ele não vê um exemplo da língua viva. É essa proposta que o livro Língua.com traz. Só exemplos reais. Exemplo que quando o aluno lê, ele diz, poxa, eu vi isso aqui na internet, eu me identifiquei com isso. Acho que esse é o grande diferencial da nossa proposta. Professor João Maria, daqui a um mês, Enem. Eu imagino quem está em casa estudando para o Enem, tensão total. Redação. Ano passado o senhor acertou o tema da redação. E esse ano o senhor está apostando em quê, professor? Este ano eu sinceramente, não fiz aquela triagem, mas nós temos alguns temas que eu acho que são relevantes. O aluno ele deve focar em temáticas. Né, temáticas importantes. Direitos humanos, um ponto muito importante. Nós vivemos um momento de muita intolerância. Veja, o ano passado foi intolerância religiosa, recentemente foi violência contra a mulher, se falou de racismo, a prova é de uma temática social. Então é importante que o aluno se ligue nesse aspecto. Né? Eu gosto muito dos temas digitais, sabe? Das vinganças digitais, as intolerâncias que circulam. Eu gosto, no bom sentido, eu gosto das temáticas, né, que exploram isso, porque o Enem é uma prova que transita muito por esse lado digital. Agrada o senhor esse formato de Enem, a forma como o Enem está trazendo o português e medindo o nível de português? Eu acho que eu não gostei de se excluir a literatura, a leitura de livros, Ana. Eu acho que isso dificultou um pouco. Né? Eu sei que o leitor hoje é outro, mas as obras poderiam ser modernizadas. Né? Então, o perfil, a maneira como se fazer o download de um livro, por exemplo, deixar disponível para os alunos. Eu acho que a prova de língua portuguesa trabalha com arte, em vez de só literatura, que é a grande diferença. Literatura é englobada como arte também, e não deixa de ser. Mas a arte, que arte? Quantos dos nossos alunos da escola pública, principal foco do Enem, visitam, por exemplo, uma exposição? Quantos vão a uma galeria de arte? Quantos têm contato com a obra? Quantos professores podem fazer isso? Então, eu acho que peca um pouco. Eu acho que se o Enem disponibilizasse 2 obras nacionais para download no começo do ano, para que os alunos lessem, os professores trabalhassem e não trabalhassem apenas características das escolas literárias, acho que seria melhor, porque incentivava um pouco mais a leitura. Nosso aluno já tem dificuldade de ler, né? E essa é uma geração agora que vai sair do ensino médio, por exemplo, que vai sair sem ler um clássico obrigatório. Professor João Maria, sexta-feira, Língua.com, que horas vai ser o lançamento e onde? Vamos lançar em 2 momentos. No primeiro momento eu vou participar de um bate-papo sobre o Enem na Feira do Livro, que é na UERN, na Zona Norte, às 14 horas. 2 horas da tarde na sexta. Um bate-papo sobre sobre o Enem. E às 15 eu lanço o livro lá, fico no espaço do autor. A Feira do Livro acontece na UERN a partir de quinta-feira, amanhã, né? E às 18h30 eu lanço no UniRN, na Universidade, o Centro Universitário do Rio Grande do Norte, a partir das 18h30. Na sexta-feira? Sexta-feira, tudo na sexta-feira. Professor João Maria de Lima, muito obrigada, sucesso no lançamento do livro. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada.
Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, sempre na tela da Band. Ótima noite para você.